Olá, buenos dias. Então, na videoaula de hoje, eu vou fazer um resuminho dos 3 tempos verbais de passado em espanhol. Em espanhol, só os tempos de pretérito. São 3 tempos. Vou fazer aqui um resuminho dos três. Alguns vocês já estudaram, só para vocês entenderem as diferenças entre um e outro. Então, verbos em pretérito. Vamos começar pelo pretérito perfeito composto. Então, o pretérito perfeito composto, eu coloquei aqui algumas informações para vocês sobre eles. É formado com o verbo auxiliar haber, conjugado no presente, mas o verbo principal em particípio. Então, ele é composto, né, como o nome diz, e ele é formado, na verdade, com o verbo auxiliar. O verbo haber, que vai ser conjugado, e o verbo principal, que aparece em particípio. O pretérito perfeito composto é utilizado para coisas que ocorreram no passado, mas que tem alguma relação com o presente. Nós utilizamos também para uma ação, normalmente ele aparece em uma ação em que você vai falar de um tempo que não terminou ainda, por exemplo, um espaço temporal que não terminou. Se eu estou falando de alguma coisa que aconteceu hoje de manhã, o hoje ainda não terminou, estou falando de hoje. Ah, e foi hoje. Mas eu ainda estou no hoje, eu vou usar esse tempo verbal, tá? Quando eu for contar isso amanhã, aí eu já vou usar outro tempo verbal. Mas eu estou falando dentro daquele espaço temporal que não terminou ainda, eu vou usar esse pretérito perfeito composto. Aqui eu trouxe os exemplos, né, da conjugação do pretérito perfeito composto. Eu tenho aqui o verbo falar, que é o verbo hablar, e o verbo hablar, que está aqui, que é falar, e o verbo salir. E aí, o que acontece? O verbo hablar, então, ele vai ficar no particípio, em todos os casos. O hablado, 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 hablado. O que vai mudar a conjugação é o verbo haber, que está aqui, ó, no começo. Yo he hablado, tu has hablado, él ha hablado. Nosotros hemos hablado. Vosotros habéis hablado y ellos han hablado. A mesma coisa vai acontecer aqui com salir, ó, o verbo salir, que é o principal, né, a respeito da ação a qual eu estou me referindo. Ele vai aparecer no particípio, em todos os casos, salido, 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 e o verbo haber é que vai estar conjugado aqui no começo. O verbo auxiliar é que se conjuga. Então, eu trouxe aqui, como a gente vai usar, né, para esses casos do perfeito composto, os verbos em particípio, eu trouxe aqui o particípio de alguns verbos, ó, hablar, hablado, salir, salido, ver, visto, hacer hecho, nascer, nascido, aqui do lado, decir, dicho, descobrir, descobierto, entregar, entregado. Trouxe alguns para vocês, quando precisarem montar, já saberem alguns particípios. Agora nós vamos falar do indefinido. O indefinido, então, é aquele que é usado para ações que ocorreram no passado, de um tempo que já se finalizou e não tem nenhuma relação com o presente, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei. Se eu estiver falando de alguma coisa que aconteceu ontem, né? E eu estou contando hoje, aí eu vou usar o indefinido, não vou usar mais o perfeito composto. Vamos ver aqui no exemplo, nos exemplos, né? Eu tenho yo hablé, yo comí, yo viví, né? Tu hablaste, tu comiste, ele vivi. Tu hablaste, tu comiste, tu viviste. E aí tem as outras conjugações aqui também para os verbos no pretérito indefinido. Agora nós vamos falar do pretérito imperfeito, que é igual ao nosso pretérito imperfeito.
ele é usado para falar de ações que aconteceram no passado, mas não foi uma vez só, elas se repetiram, né? Ações que se repetiram no passado. Aí aqui o exemplo, de niño leía todos os dias com minha madre. Então, quando eu era pequeno, eu lia todos os dias com a minha mãe. Não aconteceu uma vez só, era um hábito. Também para descrever coisas no passado, coisas como é que elas eram, como é que aconteciam. E aí aqui o exemplo, nuestra casa antiga tinha duas plantas, né? Nossa casa antiga tinha 2 andares. Então, como é que ela era? Ela tinha duas plantas. Eu vou usar também o imperfeito. Aqui eu trouxe as conjugações do imperfeito para vocês verem como é que ela é formada, né? Sempre para a primeira conjugação terminar em AR, para a segunda é R, para a terceira em IR. Igual é em português. E aqui, isso aqui é a parte que vai ficar igual em todos os verbos de primeira conjugação, ó. Hablaba, hablabas, hablaba. Então, se eu for conjugar, por exemplo, comprar, vai ficar compraba, comprabas, compraba, comprábamos. Essa parte final vai ficar igual, tá? A parte da desinência se repete em todos os verbos regulares. Aqui de primeira, aqui de segunda, aqui de terceira, né? Eu trouxe aqui mais algumas explicações sobre esses dois tipos, né? O indefinido e o imperfeito, em que caso que você vai usar um, em que caso que você vai usar o outro. Então, o pretérito que aparece ali, o primeiro, esse, ó, é o indefinido. Tem o início e o final definidos e passou uma vez, ou seja, estou me referindo a uma coisa que aconteceu uma vez. Ela pode até ter acontecido mais de uma, mas essa a qual eu estou me referindo é única. É essa que eu estou falando. Ayer, Juan trabajó muy bien en su clase de espanhol. Então, pode ser que Juan tenha trabalhado bem em outras aulas de espanhol, mas eu estou falando dessa, de ayer, de ontem. Entenderam? E aí eu usei o indefinido. Eu viajei à Espanha há 3 anos. Então, há 3 anos atrás eu viajei para a Espanha. Também uso o indefinido. Agora, o imperfeito, que é usado para hábitos, descrições, não tinha tempo concreto, passava muitas vezes. Então, acontecia muitas vezes. Juan sempre trabalhava bem quando estava na primária. Então, João sempre trabalhava bem. Não era uma coisa que aconteceu uma vez. Ele costumava trabalhar bem, era um hábito, se repetia. Eu viajava cada julho à casa de minha tia em México. Então, todo mês de julho eu viajava para a casa da minha tia no México. Era um hábito. Bom, eu vou me despedir de vocês aqui, então. A gente vê no próximo vídeo. Hasta pronto!